Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu venho falar sobre um fuzil de assalto israelense que durante a sua jornada precisou trocar de categoria, passando por alterações significativas que no final das contas acabaram sendo bastante favoráveis ao seu objetivo final, que era o aumento das vendas. O material de hoje vai falar do fuzil IWI Carmel, que reuniu uma série de características de armamentos consagrados, se tornando um concorrente considerável no mercado de fuzis de assalto de médio para alto padrão. Além de conhecerem as origens da arma, vocês vão ver todas as suas principais características e entender que mudança estratégica de categoria foi essa que a fabricante resolveu fazer, tendo que alterar uma parte do projeto do equipamento. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema ou dúvida nos comentários e me siga nas redes sociais, onde eu coloco sempre por lá um conteúdo variado sobre armas, tá certo? Meus amigos, a origem da nossa arma de hoje começa em Israel no ano de 2014, quando a fabricante de armas IWI, uma sigla referente a Israel Weapon Industries, resolveu criar um fuzil de assalto calibre 5.56 por 45mm que reunisse elementos importantes no equipamento de combate militar e que tivesse materiais de qualidade, visando a resistência e a baixa complexidade na manutenção. O principal objetivo comercial com esse armamento era a exportação para as forças militares de países aliados, sendo o principal deles, claro, os Estados Unidos. O trabalho no projeto durou 5 anos e o produto final foi apresentado em abril de 2019, com o nome de IWI Carmel. O nome da arma faz referência ao Monte Carmel, uma região montanhosa existente no norte de Israel. Muitas pessoas acham que esse fuzil basicamente nada mais é do que um AR-15 israelense estilizado, como se fosse uma espécie de variação do fuzil IWI Arad, que já tem vídeo aqui no canal, inclusive. Só que, conforme vocês vão ver a seguir, o Carmel tem uma série de características que o torna muito mais semelhantes ao FN SCAR-L, que tem um ótimo projeto, diga-se de passagem. Pessoal, eu quero lembrar para vocês que esse canal é parceiro da Amazon Brasil e clicando no link especial que tem aqui na descrição ou ativando o QR Code que está aparecendo aqui na tela, você vai ter acesso a uma seção específica do site contendo as maiores promoções da loja, com produtos com descontos que podem passar de 60%. Todos os itens são novos, lacrados, com garantia e parcelamento sem juros, então vale a pena vocês passarem lá para conferir as promoções, tá certo? Agora, vamos voltar pro vídeo. Dentre os seus principais atributos, o IWI Carmel apresenta as seguintes informações. O seu regime de disparo é o fogo seletivo, ou seja, a arma atira tanto em modo semiautomático como totalmente automático, numa cadência de 850 tiros por minuto. O seu ferrolho funciona de maneira fechada e rotativa, tendo um ejetor duplo na sua face. O sistema de ação empregado é o de pistão a gás de curso curto, configurado de uma maneira bastante semelhante a outros fuzis consagrados, como o belga FN Airstar SCAR-L e o tcheco CZ Bren 2, ambos já com vídeos aqui no canal. O que essas três armas têm em comum é o fato de que, como a sua mola recuperadora fica abrigada totalmente no receptáculo, a coronha pode ser dobrada, e assim mesmo a arma vai atirar sem nenhum problema, o que é muito bom para deixar o equipamento compacto e facilitar o combate em locais confinados, como dentro de veículos ou residências. Falando em coronha, além de rebatível para o lado direito, ela é retrátil, com ajuste também na altura do apoio de bochecha. Todos os comandos da arma são ambidestros, e aí eu me refiro à trava de segurança, ao retém do carregador e ao retém do ferrolho. A alavanca de manejo do ferrolho, que não é solidária ao transportador do ferrolho, é reversível de lado, sendo instalado originalmente na face esquerda da arma. A face superior do receptáculo recebeu um trilho Picatinny integral, permitindo a instalação de miras reflexivas, telescópicas ou de ferro, já que essas não vêm de fábrica. As faces laterais e inferior do guarda-mão têm capas de proteção que podem ser removidas, revelando a existência de mais trilhos onde outros acessórios podem ser acoplados, como marcadores a laser, lanternas táticas e etc. O carregador tem capacidade para 30 cartuchos, usando o padrão Steneg no seu mecanismo de encaixe. O cano é do tipo martelado a frio e o seu revestimento interno é feito com cromo, facilitando a limpeza e reduzindo o desgaste do raiamento. Ele pode vir com extensões de 10,5 polegadas, 12 polegadas, 14,5 polegadas e 16 polegadas. A válvula de gases é ajustável em 3 posições, uma para situações de uso normal, uma para quando um supressor de ruídos é instalado no cano e uma que desativa a entrada de gases pelo bloco de gases, ou seja, a arma passa a ciclar somente de forma manual.
Provavelmente, o intuito dessa configuração específica era o de manter o mecanismo interno do fuzil totalmente parado depois da percussão, aumentando um pouco da precisão em disparos únicos. Só que, por ser uma arma com um cano que não passa de 16 polegadas, os disparos de alta precisão em longas distâncias certamente não são o foco principal. Inclusive, a ponta do cano tem um quebra-chamas com 2 recortes superiores, fazendo a peça atuar também como um compensador de recuo, reduzindo a elevação do cano. Embora o calibre 5.56x45 já seja bastante controlável nos tiros intermitentes, no caso de uma sequência rápida, esse compensador traz algum controle extra, evitando o desperdício de munição com tiros que não acertam o alvo pretendido. Em todo caso, o quebra-chamas não pode receber um supressor diretamente em volta dele, sendo necessário seu desrosqueamento do cano para que haja alternância entre os acessórios. Como essa era uma arma com fogo seletivo, majoritariamente o mercado comprador visado eram as forças militares, conforme já dito anteriormente. Entretanto, no início de 2023, a IWE enxergou que a arma teria uma melhor penetração no mercado mundial se fosse vendida como uma carabina semiautomática, o que permitiria a aquisição por compradores civis que buscavam a autodefesa, o tiro esportivo e até mesmo a caça, dependendo do animal que seria abatido. Sendo assim, a arma foi reapresentada, dessa vez sem um regime automático de disparos e sem fazer nenhuma modificação no nome. Além dessa mudança de categoria, a fábrica fez mais algumas alterações relativamente simples no Carmel, mas que mudaram bastante a sua aparência, dando um ar mais modernizado para ele. A primeira e mais perceptível de todas foi feita no guarda-mão, que era fabricado em polímero de alta resistência. Além de ficar bem menos arredondado, passou a ser feito em alumínio e aumentou de extensão, ganhando encaixes do tipo M-LOK nas faces laterais e inferior. Com o aumento do guarda-mão, um trilho Picatinny pôde ser adicionado na face superior da peça, fazendo com que a massa de mira destacável possa ser instalada mais para frente, consequentemente aumentando o raio de visada, que é a distância entre a alça e a massa de mira. Quanto maior essa distância, a tendência é de que a visada fique mais refinada, oferecendo acertos mais precisos dentro do seu alcance operacional. A segunda alteração foi na empunhadura de gatilho, que antes era integrada ao receptáculo inferior, impedindo a sua substituição por outro modelo mais aprimorado, por exemplo. Agora, o componente passou a ser um item destacável, melhorando a capacidade de customização do operador. A terceira mudança foi na aparência externa do carregador, que se mantém com a mesma capacidade de cartuchos e é totalmente compatível com os carregadores do padrão Steneg encontrados nos fuzis da plataforma AR-15 em todo o planeta. Por fim, a válvula de gases passou a ter somente 2 posições de ajuste, com supressor e sem supressor, e o cano vem somente na extensão de 16 polegadas. Em relação ao funcionamento interno da arma, conforme falado, ele se parece bastante com o fuzil FN SCAR-L, embora, obviamente, as suas peças tenham dimensões e desenhos diferentes para que nenhum tipo de patente seja infringida. Como o aplicativo que eu uso para mostrar o funcionamento interno das armas infelizmente não possui o IWE Carmel no seu banco de dados, eu vou usar o SCAR-L só para vocês terem uma noção de como as peças se comportam durante a ciclagem. Acompanhem comigo. Quando o gatilho é apertado, ele libera o cão, que pela ação da sua mola é lançado para frente, acertando o pino percussor, que acerta a espoleta do cartucho e faz o tiro acontecer. Durante a saída do projétil, uma parte dos gases do tiro passa pelo bloco de gases e empurra o pistão, que por sua vez empurra o transportador do ferrolho. Essa movimentação para trás faz com que o ferrolho se destranque e extraia o estojo disparado da culatra, sendo esse deslocamento amortecido pela mola recuperadora. Depois de ejetar o estojo e quando essa mola chega no final do seu curso, ela volta a expandir, empurrando o transportador do ferrolho para frente, que no caminho pega um novo cartucho no carregador e o conduz até a culatra, trancando o sistema e finalizando o ciclo da arma. Em relação à ficha técnica, a agora carabina IWE Carmel apresenta as seguintes informações. O seu peso descarregado é de 3,680 kg. O comprimento total da arma com a coronha rebatida é de 67,9 cm. Já com a coronha totalmente estendida, o comprimento total passa para 94,6 cm. O comprimento do cano é de 16 polegadas. O calibre padrão do cartucho usado é o 5,56x45 mm. A capacidade do carregador é de 30 cartuchos. A velocidade dos projéteis na saída do cano é de 853 metros por segundo. O alcance operacional é de 400 metros e o alcance máximo é de 3.300 metros, mas aí com a velocidade e precisão totalmente comprometidas, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade sobre esse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui.
Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra gente alcançar novos espectadores. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!